Vou admitir todo mundo. Uhum. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Hoje a gente tem mais um webinar da nossa série TechSync. Vamos falar sobre reforma tributária e contratos, como adequar as relações com clientes e fornecedores. E antes de tudo, para quem não me conhece, eu sou Daniela Andrade, eu sou sócia da área tributária do Sperling Advogados. O Arthur e a Vitória trabalham comigo na consultoria tributária também. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje para falar sobre esse tema que é tão importante e que já estamos assim, praticamente no mês de 2026 e se as empresas não começaram a olhar isso, está na hora. E a ideia é deixar vocês aqui com um plano de ações bem estruturado para falar especificamente de cláusulas essenciais de contratos B2B, né, para adequar relações com clientes e fornecedores. Bom, só para introduzir um pouco aqui o tema, como que vai se organizar o webinar hoje? Primeiro, o Arthur começa falando do contexto e relevância do tema, relembrar um pouquinho os conceitos básicos da reforma tributária. Depois, vamos passar especificamente para os principais pontos da reforma que impactam diretamente contratos de uma forma geral, né? Eu acho que aqui é bem importante dizer que não vamos adentrar em contratos específicos, né? Cada área, contratos no agronegócio, contratos de incorporação, isso tudo tem características, todos eles têm características que são muito específicas e que num webinar de 1 hora a gente não conseguiria tratar. Então, a ideia é a gente pensar de modo geral em contratos com clientes e fornecedores dentro de uma relação B2B. Então, o Arthur começa falando sobre precificação e cálculo dos tributos e depois fala um pouco sobre equilíbrio econômico na transição. Os últimos 3 tópicos, créditos e extinção de débitos de IBS e CBS, IBS e CBS sobre multas, juros e encargos e o roteiro de ação vão ficar comigo, tá bom? Arthur, vou te passar a palavra, fique à vontade. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado pela pontualidade também. Vamos privilegiar quem chegou na hora, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu não quero gastar muito tempo nessa parte de contexto e relevância, porque a ideia é mais nivelar mesmo, botar todo mundo na mesma página sobre o que que a gente está falando, né? Acho que todo mundo aqui, em maior ou menor grau, está bem acostumado, já assim, ambientado com as principais mudanças da reforma, né? E então eu vou falar brevemente sobre esse contexto, porque ele é o que, na verdade, é o que gera a necessidade de rever os contratos, e aí a gente entra em quais são os pontos que de fato precisam ser enfrentados, né? É, Arthur, pode- só antes de você começar, um aviso que eu esqueci de dar é que nós vamos disponibilizar os materiais e os vídeos depois para todos os participantes, né? A reunião está sendo gravada, então a gente vai colocar no YouTube e vai passar para vocês depois o link do webinar. Se tiverem perguntas, a gente pede que coloquem no chat, tá? Ao longo da nossa conversa, para que no final a gente trate sobre todas as dúvidas que vocês tenham. Assim vai ser mais fácil para a gente poder manter o ritmo e não passar muito da 1 hora que a gente pretende, tá? Ao final também, se vocês quiserem, podem levantar a mão que eu posso liberar o microfone para a gente poder bater um papo, que eu acho que é sempre muito rico a gente ter essa experiência. Então, fiquem à vontade também para levantar a mão e a gente abre o microfone para vocês no final, tá bom? Desculpa, Arthur, só porque eu esqueci de dar esse recado. Pode continuar. Não, tudo bem, vamos lá. E acho que só um contexto também, para quem ainda não assistiu a nossa série de webinars do TechSync, a ideia é a gente trazer sempre temas tributários atuais, né, do momento, que estão impactando as empresas. Claro que a reforma tributária está sequestrando um pouco a pauta tributária, né, porque é o que, enfim, é o que está aí na ordem do dia. Mas enfim, vamos lá. Então, como eu comentei, né, não vou me alongar muito nessa parte, porque acho que está todo mundo bem ciente já disso, mas nós temos um sistema de tributação do consumo que está mudando, né? Os tributos antigos já estão a ponto de deixar de existir ou de começar a transição.
Nós já estamos, inclusive, no primeiro ano, oficialmente, da reforma, que é o ano de teste, né, com as empresas já começando a destacar os novos tributos da nota fiscal, os documentos fiscais, melhor dizendo. Então, só recapitulando, né, nós temos, de um lado, os tributos estaduais e municipais, o ICMS e o ISS, que serão substituídos pelo IBS, que é o lado, né, a face da moeda do IVA dual que a reforma tributária criou. Então, por enquanto, a gente vai continuar convivendo ainda com esses impostos da forma como eles já historicamente existem, né? Então, em 2026, 27, 28, nada muda. Só em 29 que nós começamos a transição e esses tributos vão começar a ser substituídos pelo IBS. Com relação ao PIS e COFINS, a gente já está praticamente dizendo adeus. Eu não sei vocês, mas eu não vou ter saudades de PIS e COFINS. Apesar de que a gente certamente vai continuar discutindo ainda por muitos anos as controvérsias dessas contribuições. Mas fato é que esse é o último ano em que elas de fato vão incidir sobre as operações, sobre as receitas das empresas. E ano que vem elas já deixam de existir e a gente já entra com a CBS, que é a outra face da moeda do nosso IVA dual, né, que é a face federal desse novo tributo que a reforma instituiu. Então, ano que vem já temos aí o grande primeiro impacto já de recolhimento de novos tributos com a CBS entrando em vigor e substituindo PIS e COFINS. E o IPI ficou aquele vai ou não vai, meio zumbi assim, né? Porque diferente de PIS e COFINS, ele não será extinto propriamente, mas ele terá suas alíquotas reduzidas a zero, exceto para aqueles produtos que também sejam fabricados na Zona Franca de Manaus. A intenção disso é manter a competitividade desses produtos. Mas, de qualquer forma, enfim, fora das situações de Zona Franca, ele vai deixar de ser aplicável também já no ano que vem, assim como o PIS e COFINS. E aí, um ponto interessante é que o IPI ele tem uma função híbrida, né, uma vocação híbrida. Por um lado, ele é arrecadatório, e essa parte arrecadatória dele vai ser absorvida pela CBS também. E a parte dele que é extrafiscal, ou seja, de estimular ou restringir comportamentos econômicos, vai, na verdade, ser absorvida por esse novo imposto, o imposto seletivo, que, como vocês sabem, é aquele imposto que vai onerar operações com bens e serviços considerados prejudiciais para a saúde ou ao meio ambiente. O foco aqui da nossa apresentação é mais no IBS e CBS mesmo, que estão impactando os contratos. Claro que o imposto seletivo também vai precisar ser considerado conforme o caso, mas até por uma questão de delimitação de escopo e tempo, a gente vai falar mais de IBS e CBS. E só uma nota também, importante comentar que a gente não esquece um pouco, mas também tem o IOF sobre operações de seguro, que também vai deixar de existir. Só um parênteses aí, porque ele vai ser absorvido pelo IBS, pela CBS. E além dessa mudança dos tributos novos dos antigos para os novos, né, quais são as principais bases da reforma, né? Relembrando, porque não é só uma troca de letras por outras letras de tributos, né? A gente tem mudanças estruturais mesmo no sistema tributário, né? Então a base de incidência do IBS e da CBS é muito mais ampla do que os tributos que nós conhecemos, não é só a somatória, né, das hipóteses de incidência do ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI. Na verdade, dentre esses tributos, o PIS/COFINS é quem já tem a abrangência mais ampla, né? Pega todas as receitas das empresas. E o IBS e CBS serão mais amplos ainda, porque vão inclusive alcançar receitas não operacionais e algumas outras situações que estão fora hoje dos tributos vigentes. Então, isso já muda bastante. Por outro lado, nós também temos uma não cumulatividade ampla. Basicamente, todas as aquisições vão dar direito a crédito, com exceções muito pontuais. Então, a gente passa a ter um conceito de crédito financeiro amplo. Esse crédito, no entanto, até eu pulando um item aqui, ele vai ser vinculado à extinção dos débitos correspondentes. Então, isso vai impactar fortemente os contratos, porque para que as empresas possam tomar esses créditos, o fornecedor vai precisar ter quitado de alguma forma esses débitos, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Um outro aspecto que impacta bastante os contratos de precificação é a forma de cálculo, né? A gente está acostumado com um sistema em que os tributos são calculados por dentro, ICMS, PIS, COFINS, e com aquelas fórmulas malucas de Grossap, etc. Às vezes até pelo preço você tem um pouco de dificuldade de chegar no preço sem tributo, porque as bases de cálculo de ICMS, PIS, COFINS são diferentes, enfim. Isso muda, porque IBS e CBS vão ter uma forma de cálculo parecida com o IPI, vão ser calculados por fora, vai ser muito mais simples, mas também com repercussões diversas aí que a gente vai tratar. E
uma última premissa que vale mencionar também no novo sistema é a importância da apuração assistida, né? Agora o fisco vai disponibilizar as informações sobre os débitos e créditos, especialmente dos créditos, mas também se aqueles débitos já foram extintos, né? Isso vai ser importante até para fins de tomada de crédito pelos adquirentes de bens e serviços, enfim, tudo isso com base nos documentos fiscais eletrônicos. Então, mais do que nunca, a gente tem uma importância muito grande para a qualidade da informação tributária, porque isso vai repercutir também diretamente, não só nas suas próprias obrigações de recolhimento dos novos tributos, mas também no crédito que o seu cliente, seu adquirente, enfim, vai poder tomar. Então, esses são os principais pontos aí para a gente alinhar e ficar na mesma página. E aí, falando só um pouquinho sobre lembrando, né, como é que vai ser a transição também, sem alongar muito, mas só para a gente não deixar de falar, né, nós estamos em 2026, no primeiro ano de transição propriamente, embora a gente não tenha recolhimento ainda dos novos tributos. As empresas já estão começando a destacar nos documentos fiscais, algo que até seria obrigatório já para todo mundo, mas aí depois no final do ano passado o governo acabou dando uma colher de chá para as empresas e ainda não é obrigatório, mas de qualquer forma, quem ainda não conseguiu é, é, adequar os seus sistemas, é bom que isso já seja concluído quanto antes, porque é algo muito mais complexo do que parece. E, bom, nós temos a alíquota de teste aí de 1%, 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. No ano que vem, de fato, começa já, como eu comentei, né, acaba PIS/COFINS, nós já temos recolhimento de CBS, e então, enfim, em linhas gerais, basicamente isso vai acontecer em 2027 e 2028. Vai ter só um destaquezinho da CBS lá, que na verdade vai ser para fins de IBS, mas o que importa para a gente é a incidência da CBS. E 2029 a 2032, na verdade, a gente tem o aumento progressivo do IBS, é que em 2033 é o fim, né? De fato, o novo começo com a reforma já completamente em vigor. Pode passar, Dani. E aí, só lembrando, né, que a transição do ICMS e do ISS vai ser um pouquinho longa e complexa, né, porque, é, enfim, a partir de 2029, esses impostos vão ser reduzidos gradativamente, 10% ao ano, porém numa lógica de 10, 20, 30, 40, 100. E aí, então, não vai ter mais faixas de transição além dessas, né? Isso quer dizer que em 2029 o ICMS e o ISS estarão sendo cobrados como são hoje, só que com uma redução de 10%. Isso se aplica também para os benefícios fiscais de ICMS, que também vão ter essa redução. E, em contrapartida, o IBS vai começar a ser cobrado. Não é que a alíquota dele vai ser 10%, mas ele vai ser fixado de forma a recompor essa redução na arrecadação de ICMS e ISS. Tá? Então a gente não tem exatamente quais serão as alíquotas ainda, mas a ideia será essa. E então vai ser uma transição assim relativamente lenta, né, de 2029 a 2032, e aí acaba de uma vez em 2033. Não tem mais ICMS e ISS, só o IBS já completamente sendo cobrado. Como vocês podem ver nesse é, pode voltar, Dani. É só porque eu só ia comentar desse quadrinho que a gente gosta de mostrar para os clientes. É só porque ele é visual, né? Vocês conseguem ver a linha verde e amarela, mostra como PIS e COFINS já deixarão de ser cobrados e a CBS já começa a ser cobrada já no ano que vem. E as linhas azuis clara e escura mostram a redução gradual do ICMS e do ISS, com uma queda abrupta no último ano, né? E o IBS subindo na mesma proporção. Passar. E aí a gente chega, né? Esse é o contexto da reforma e como que isso se conversa com os contratos, né? Chegamos aqui então, como é que tudo isso vai impactar os contratos? Vocês viram aí forma de cálculo dos tributos por fora, uma não cumulatividade mais ampla, né? A transição do ICMS e do ISS, que vai ser essa bagunça, a gente vai conviver com dois sistemas por alguns anos, né? De apuração de ICMS e ISS, IBS do outro lado. Como que isso vai repercutir nos contratos? Assim, o que a gente pode dizer até é que todos os contratos vão ser afetados de alguma forma. Os novos contratos já precisam considerar essas novas premissas. Os contratos que estão em vigor eventualmente precisam ser editados, porque, enfim, isso tudo vai. O Napoleão comentou que o IPI não estava no gráfico. De fato, ele vai seguir a mesma regra do PIS e da COFINS, já deixando de ser cobrado no ano que vem. Mas enfim, voltando aqui. Vocês devem conhecer essa figura aí, o Bernardo Api, ele é o secretário extraordinário da Reforma Tributária, e ele falou isso no ano passado,
que a empresa que não estiver considerando os efeitos da reforma tributária nos contratos está errando, porque o preço negociado será sem tributo, e isso muda a lógica contratual e comercial. Então, enfim, não é só a gente que está querendo aqui vender para vocês alguma coisa, de fato é um problema real e, e que, enfim, se até algum tempo atrás ainda dava tempo ah, não, mais para frente a gente vê isso, vamos começar a ver, a reforma não entrou em vigor ainda. Outro dia era dezembro, depois de amanhã já é maio. Então, assim, e ano que vem já tem CBS. Então, de fato, é, a gente está ficando com menos margem de tempo mesmo para fazer essas negociações, que às vezes tomam mais tempo, né? E tem muitos contratos que são que a gente chama de relacionais, ou que tem esses contratos de longa duração, enfim, que inclusive vão ter uma complexidade adicional, porque eles já estão em vigor eventualmente, ou vão entrar agora por um período de alguns anos e vão ser impactados por todo esse período de transição, principalmente, né? Então, alguns exemplos aqui que eu coloquei: contratos de fornecimento, contratos de prestação recorrente de serviços, franquia, locação, alguns contratos públicos também, dentre outros, contratos de construção, eh, de incorporação, enfim, todos esses vão ser bastante impactados. E aí a gente entra, então, especificamente nos tópicos que a gente queria trazer para vocês de impactos nos contratos e quais mecanismos ou cláusulas as empresas precisam começar a adotar para fazer frente a essas mudanças que a reforma tributária está trazendo, né? Então, o primeiro deles é a precificação, tributos calculados por fora, né? Como eu comentei, a gente está saindo a gente não está só trocando alguns dos tributos por outros com outros nomes, outras letrinhas, né? Mas de fato com premissas e formas de cálculo, de crédito, de débito, enfim, completamente diferentes. Então, isso vai mudar a forma de precificar mesmo, né? Hoje a gente está acostumado a falar que o preço já inclui, por exemplo, ICMS, PIS/COFINS, etc. Isso não vai ser mais a regra e ainda vai ter o período de transição. Então, só lembrando, né, reforçando aqui, ah, focando sempre nos contratos B2B, quais que são as principais diferenças entre os tributos antigos, os novos e como isso afeta a precificação, né? A gente tinha, por exemplo, nos tributos antigos, do regime atual que está terminando, eh, uma hipótese de incidência fragmentada, né? Cada tributo tinha a sua hipótese de incidência. O ICMS, o ISS e o IPI, eles foram desenhados de uma forma meio setorial, né? Então, assim, operações com mercadorias era ICMS, ISS era para os serviços, IPI para a indústria. A PIS/COFINS veio para pegar todas as receitas das empresas, enfim. Então, com fatos geradores diferentes, né? E aí a gente vai ter agora um novo regime com uma hipótese de incidência mais unificada entre o IBS e CBS, são todas as operações onerosas com bens e serviços. E lembrando, né, são tributos que devem ser substancialmente equivalentes, né, quase como se fossem irmãos gêmeos, porque para o contribuinte, pelo menos em tese, eles deveriam ser vistos como um tributo só, o tal do IVA dual, embora a gente saiba que vai ter peculiaridades aí entre cada um, mas o conceito é esse. A não cumulatividade, vocês sabem que é terrível nos tributos atuais, né? Porque além de a gente ter tributos como o ISS que não são não cumulativos, né? E tem o PIS/COFINS cumulativo também, que enfim gera um custo e tal. Os outros, né? O PIS/COFINS não cumulativo, o IPI, o ICMS, cada um tem a sua regra de não cumulatividade, né? Cada um tem as suas restrições. É uma não cumulatividade que é restrita em todos eles, em alguns casos mais do que em outros. E, enfim, isso gera muita controvérsia. Vocês sabem como a gente tem contenciosos de PIS e COFINS, por exemplo, de não cumulatividade. Isso tende a melhorar, ou pelo menos ficar mais simples com a reforma, porque a gente vai ter uma não cumulatividade plena para o IBS e para a CBS, né? Toda a cadeia de fornecimento vai gerar crédito, exceto aqueles bens de uso e consumo pessoal, né? Isso considerando o regime regular dos novos tributos. Então, isso em tese vai facilitar a vida de todo mundo. E isso, na verdade, inclusive, gera uma consequência interessante, que é agora, para quem está no meio da cadeia, né, de uma comercialização ou de, enfim, prestação de serviço, etc. O IBS e a CBS, eles vão vir como crédito e vão ser repassados, né? Eles vão ser completamente creditados, enfim, eles viram mais uma questão de fluxo de caixa do que de custo. Então, isso é bastante interessante, até considerando aquele ideal de neutralidade da reforma, né? Isso é bastante interessante de se observar. E aí, ainda também falando dessas diferenças, né? Antes, quando a gente falava de inclusão dos tributos no preço, tirando o IPI,
já estava tudo embutido no preço. Você não precisa, era até uma coisa que não era muito prevista nos contratos, por exemplo, porque já era até conceitual, né? O preço já era considerado como incluindo os tributos sobre o consumo. E agora não, o IBS e o CBS vão ser calculados por fora. Então é importante que o contrato preveja isso, de que eles vão ser acrescidos no preço, ou enfim, ou se o preço já foi considerado ali, considerando a inclusão desses tributos, enfim. É, Aí eu coloquei aqui um risco de revisão, na verdade é mais porque hoje a gente está num sistema que já funciona há décadas, né? A gente está acostumado a lidar com esses tributos e, na verdade, muita coisa vai mudar daqui para frente, então é possível que os contratos precisem passar por várias revisões ao longo dos próximos anos, especialmente durante o período de transição. E, enfim, reforçando de novo o que eu já falei, que a forma de cálculo é diferente também, né? Por dentro, por ICMS, por exemplo, por PIS/COFINS e tal, e vai passar a ser por fora para IBS e CBS. E aí a gente está falando de uma questão de evitar litígios até, porque se o contrato não for claro, o contrato vai incluir, não vai incluir o IBS, CBS, o preço, né? Enfim, depois isso vai acabar gerando controvérsias, possivelmente contencioso. Então, a clareza e a transparência disso nos contratos vai começar a ser mais importante. Eu coloquei uma tabela aqui, só para, assim, porque a gente adora trabalhar com números também para mostrar um pouquinho essas diferenças, né? Só para ilustrar de uma forma bastante simplificada como que isso vai mudar, né? Então, à esquerda seria hoje o cenário sem IBS-CBS, né? Então, a partir de uma premissa de um custo mais margem de 20 mil, né? Então, imagina que você teve uma aquisição de um bem aqui eu fiz um exemplo de uma operação de venda de mercadorias. Então, você tem ali seu custo, você acrescenta uma margem, chega ali no valor base de 20 mil reais. Hoje a gente tem essa parte dos tributos calculados por dentro, né? Essa coisa de fazer o gross-up e tal. Então, a gente tem que fazer o cálculo do ICMS, do PIS e COFINS com esse gross-up. E aí, a gente chega no que a gente chama de costumeiramente de preço com tributos, né? Então, é o preço, na verdade, com o ICMS, PIS e COFINS, que já é o preço com aqueles tributos embutidos. Mas a gente tem o IPI ainda calculado por fora. Aqui eu coloquei algumas alíquotas que são comuns, porém completamente assim, teóricas. E aí, somando o IPI, né, por fora, a gente chega no valor total da nota. Aqui nesse exemplo deu R$ 27.800. O quadrinho do meio, eu quis mostrar como vai ficar no final, já quando não tivermos mais os tributos atuais. Então, depois da transição, vai mudar completamente. Eu mantive as linhas só para ficar mais claro como isso vai mudar. Então, não tem mais ICMS, PIS e COFINS, graças a Deus. E aí a gente chega então nos tributos calculados completamente por fora, depois, né? Aqui eu chamei de preço sem IBS e CBS, não tem mais IPI também, exceto nos casos de Zona Franca, lembrando. E aí eu coloquei exemplos, né? Essas alíquotas são fictícias ainda, embora seja uma aproximação dentro do que a gente tem ouvido, que tem esperado, né? Que serão essas alíquotas de IBS e CBS. E vejam que o cálculo ficou mais bonitinho e redondo, porque como são calculados por fora, sem gross-up, acaba fazendo um cálculo mais simples, né? Nesse exemplo aqui, mas é claro que depende muito das alíquotas aplicáveis, ficou um pouquinho mais barato o valor total da nota, mas, enfim, isso aqui não é importante para fins da minha explicação. E aí, no quadro da direita, eu coloquei como que vai ficar no meio do caminho, né? Eu peguei o primeiro ano da transição, que é 2029. Então, a gente ainda vai ter o ICMS, aqui já com uma redução. Então, vejam que essa alíquota de 16% é só porque está arredondado, né? Na verdade, é 16,2%, se eu não me engano, corresponde à alíquota de 18% que eu usei no primeiro quadro, com uma redução de 10%. Então, tem o ICMS aqui ainda, não tem PIS e COFINS, porque já acaba no ano que vem. Chegamos no preço antes do IBS-CBS com esse ICMS. E aí, o que acontece? O que é diferente aqui principalmente, né? O IBS, esse 2,23% que eu coloquei aí, na verdade, é porque é a alíquota que seria necessária para que o valor do IBS, somado com o ICMS, dê o mesmo valor do ICMS do primeiro cenário. Então, ela seria aquilo que eu falei, de ele recompor a perda de arrecadação do ICMS. Então, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Vejam que já começa a ficar, vai ser um pouco mais complexo. E uma coisa que não dá para ver aqui na tabela, mas se você apertar um F2 lá na fórmula, dá para ver, é que a gente colocou o ICMS incluindo o IBS e a CBS na própria base, o que vai ser talvez um dos primeiros e grandes temas de contencioso da reforma tributária, porque a Lei Complementar 214, quando ela estava ainda na fase de projeto e estava em discussão, ela previa que o IBS e a CBS não entrariam na base dos tributos existentes, como o ICMS, o ISS, PIS/COFINS,
PIS/COFINS vai acabar que não vai ser pertinente porque já vai deixar de existir, mas especialmente o ICMS e o ISS. Só que quando a lei saiu, esse parágrafo, enfim, essa regra saiu e não se fala mais nada na lei complementar. Se vai entrar na base ou se não vai entrar. E vários estados, inclusive São Paulo e alguns outros, já soltaram soluções de consulta falando que quando o IBS começar, o IBS e o CBS começarem a ser cobrados, eles vão entrar na base do ICMS, sim. O que é bastante estranho, porque se a gente está falando de tributos que são calculados por fora, como o IPI, eles não deveriam, eles não compõem o preço propriamente, né? Eles são calculados por fora, então eles não entrariam conceitualmente na base desses tributos. Só que um argumento dos estados é que essa premissa, inclusive, é quase um conceito necessário para evitar a perda de arrecadação. Então, eles alegam isso como fundamento para que haja essa inclusão na base do ICMS, do ISS. Então, isso vai dar muito pano para manga. E assim, não está na legislação, mas os estados já estão falando, então assim, se as empresas não incluírem na base do ICMS, isso com certeza vai gerar controvérsia. Tá? E aí, então, só um último comentário aqui nesse slide que se o contrato simplesmente falar genericamente que aquele preço é líquido de tributo, sem especificar exatamente como é que isso foi definido, pode gerar alguma divergência e é importante, então, deixar mais claro como isso vai ficar nos contratos. Arthur, eu posso só fazer um adendo Claro. também que IBS e CBS não incidem sobre o ICMS, né? Isso é importante também relembrar. Então, na hora de fazer o cálculo, isso causa uma certa confusão ali nas fórmulas, é complicado, porque a gente tem que partir do custo mais margem e não do preço aqui, né, para Sim, poder calcular IBS e CBS. Só esse adendo. exatamente. Pode passar então. Então, quais seriam cláusulas contratuais importantes de ter, né, considerando esse cenário de cálculo por fora? Então, a nossa recomendação, a princípio, é que se fique expresso nos contratos que aquele preço estabelecido entre as partes é líquido de IBS e CBS, que serão acrescidos e calculados por fora depois. Inclusive, isso gera muita transparência, né, de fato. E considerando que o IBS e CBS serão fluxos de caixa, né, eles não serão propriamente custos, de fato, não interessa muito saber, pelo menos assim no meio da cadeia, qual que é o valor dos tributos, né? Eles podem ser acrescidos depois e eles serão creditados pelo cliente, né? É, tem essa questão na transição, né? IBS e CBS entrando na base do ICMS e do ISS, o contrário não é verdadeiro. Então, isso é uma variável também que vai repercutir para quem está vendendo, né, na formação do preço. É bom que isso seja previsto nos contratos de alguma forma, inclusive revisões depois, eu vou comentar um pouquinho mais para frente. E lembrando que vai ter situações em que o adquirente não vai tomar crédito, seja porque ele tem algum regime de tributação específico de IBS e CBS, e então nesses casos o IBS e CBS acabam virando possivelmente um custo, né, se eles tiverem incidido na etapa anterior, e isso também vai acabar repercutindo na precificação e precisa ser considerado. Falamos então da precificação, cálculo por fora, vou entrar um pouquinho então sobre, especificamente falando do período de transição, de como tratar o equilíbrio econômico dos contratos. Vamos lá. É, Um ponto que é importante para introduzir essa questão é o seguinte, né? A gente pode falar que a reforma tributária é um evento de força maior, por exemplo, ou algo que justificaria por si só uma revisão dos contratos? O nosso entendimento é que não. Se o contrato não prevê uma cláusula de revisão específica da reforma ou gatilhos de revisão, etc., alegar que a reforma está causando uma mudança grande na carga tributária daquele contrato, etc., não será suficiente para justificar uma revisão, porque a reforma é conhecida notoriamente já, né? A gente teve a aprovação inicial dela pela Emenda Constitucional 132 lá em 2023, no finalzinho daquele ano, quer dizer, daqui a pouco vai dar 3 anos, e tudo bem, a Lei Complementar 214 e a 227 saíram só no ano passado, que trazem as primeiras grandes, os nortes da reforma, né, da regulamentação, mas todas as premissas já estão aí. Basicamente, a gente só não tem as alíquotas, tirando e algumas outras questões pontuais, mas as premissas, os princípios já estão todos aí. O regulamento está para sair, aparentemente também. Então, assim, é, isso, a nosso ver, demonstra que não basta alegar uma questão de, nossa, por equilíbrio econômico e financeiro, precisamos revisar o contrato aqui por causa da reforma. Não, é necessário que haja
haja cláusulas específicas endereçando já quais serão essas mudanças e como que elas vão ser absorvidas, quem que vai arcar com os novos custos, o aumento de carga ou não, enfim. Isso é importante que seja detalhado e não só previsto como tentando incluir numa cláusula de força maior. Inclusive, lembrando que em contratos com o poder público, né, a própria, eu não mencionei aqui, mas até a Lei Complementar 214 e a 14133, elas têm mecanismos de para restaurar o equilíbrio econômico-financeiro, inclusive em situações de alterações legislativas, que aqui entraria talvez a reforma, né? Então, são casos pontuais aí que também vão estar previstos nos contratos. E aí, concluindo, né, o que eu comentei, os contratos que forem celebrados, talvez após a emenda constitucional, não, mas enfim, os contratos já no contexto da reforma que forem celebrados sem uma cláusula de revisão expressa, na verdade, é como se eles já tivessem absorvido, então, tudo aquilo ali da reforma tributária, e não vai ser mais possível discutir que o contrato precisaria ser revisto, o preço precisaria ser revisto por conta da reforma, já que ela é amplamente conhecida. E aí, qual que é a consequência disso? É que é importante ter algumas cláusulas que prevejam como restaurar esse equilíbrio, especialmente durante o período de transição, né? A gente vai ter ali, como eu falei, né? O ICMS vai caindo 10% ao ano e o IBS vai aumentando, mas as formas de calcular são diferentes, né? O cálculo por dentro versus o cálculo por fora, enfim, o fim dos benefícios fiscais, tudo isso vai gerar ao longo dos anos mudanças na carga tributária sobre os contratos e as operações, e isso, de alguma forma, precisa ser endereçado. Então, uma sugestão seria que cada contrato tivesse um gatilho de revisão quando tiver uma variação de alíquota, né? Então, por exemplo, começou a aumentar o IBS, ou até pode mudar a alíquota da CBS depois que ela for instituída, né? Acima de um certo parâmetro. Então, vamos usar isso como um gatilho para renegociar, criar ali um procedimento de negociação, né? De notificação, resposta, prazos, etc. Lembrando que, reforçando ainda mais, né? Não é só que, por exemplo, o ICMS e o ISS vão cair 10%. A gente vai ter os benefícios fiscais também caindo na mesma proporção. Então, a alíquota efetiva, a carga tributária efetiva daquele contrato pode aumentar mais ainda, né? Então, isso é muito importante estar, de alguma forma, endereçado. E, por outro lado, também, como a gente vai ter a redução gradual do ICMS e do ISS, talvez seja interessante que os contratos tenham uma cláusula de revisão do preço para, de alguma forma, refletir essa redução, né, que aqui a gente chamou de expurgo desses antigos tributos. Então, por exemplo, hoje a gente fala que o preço de uma mercadoria ou de um serviço é 100. A gente sabe que esse preço inclui 100% de ICMS e ISS. Daqui a uns anos, em 2029, na verdade, vai ter só 90% de ICMS e ISS. Então, quer dizer, o mesmo preço de 100 traria uma remuneração maior, na verdade, para quem está fornecendo aquele bem ou serviço. Então, eventualmente, vale prever que, havendo redução do ICMS e do ISS, o preço também vai ser, talvez, reduzido proporcionalmente para que digamos assim, essa redução ou benefício seja repassado para o cliente, né? Não propriamente repassado, mas de forma que se mantenha, de fato, essa proporção entre a remuneração do fornecedor e o custo para o adquirente. E aí, o que a gente chamou aqui de cláusula de hardship, né, que são as cláusulas aí contratuais que normalmente a gente fala, que são voltadas para situações de desequilíbrio grave, imprevisível. Tudo bem, foi o que eu comentei, a reforma não é propriamente imprevisível, mas os impactos efetivos dela, de uma redução ou extinção de um benefício fiscal, por exemplo, as alíquotas que a gente não sabe exatamente quais serão, isso são coisas que ainda não se sabe muito bem como, ali na ponta do lápis, vão impactar os preços e custos, então é bom que havendo esses episódios, esses momentos da transição, os contratos estejam preparados para absorver essas mudanças. Pode passar, Dani. Que aí no próximo slide eu só comentei um pouquinho sobre cada uma dessas cláusulas. Então, o gatilho de revisão, foi o que eu comentei. Teve uma variação de uma alíquota dentro de um percentual pré-definido, ou de um aumento de carga efetiva na tributação daquele contrato? Vamos lá, vamos criar um gatilho para revisar. Vamos criar um prazo para que haja essa negociação entre as partes. É, e lembrando que, enfim, sempre lembrando da carga efetiva, né? Não é porque reduziu 10% ou aumentou 10% que isso vai ser exatamente o efeito sobre o contrato, porque tem os efeitos dos benefícios fiscais também, enfim. O expurgo dos antigos tributos, quer dizer,
tá bom, então a gente vai reduzir o ICMS e o ISS, vamos considerar considerando a carga efetiva do contrato, então vamos alterar um pouco esse preço para manter o equilíbrio entre as partes. Hardship, mesma coisa. É, o que não for capturado por esse gatilho de alíquota, né? Então, exemplo, extinção de um benefício ou algo que é imprevisível ainda, como qual vai ser a alíquota do IBS para aquela operação específica, para aquele caso, enfim. São situações em que, dentro de um contexto de boa-fé, merecem uma renegociação dentro de parâmetros pré-estabelecidos. E aí, na verdade, eu coloquei aqui um último ponto só para exemplificar que tem situações específicas que vão ser também impactadas pela reforma nos contratos, como é o caso das comissões de representantes comerciais, né? Talvez até isso aqui coubesse mais no outro ponto do cálculo por fora, porque hoje em dia a gente fala a gente fala, não, a lei fala que a comissão dos representantes é o preço das mercadorias, é sobre o preço das mercadorias que inclui os tributos, né? A partir de agora, os tributos não vão estar incluídos expressamente, então de alguma forma isso precisa ser previsto contratualmente, qual vai ser a base de cálculo da comissão de representante, né? Até é algo que, inclusive, hoje já gera muita controvérsia, né? Se, por exemplo, o IPI, que é calculado por fora, ele deve entrar na base de cálculo da comissão, como é que vai ser para IBS e CBS? Isso também é algo que, se for antecipado, vai evitar contencioso, pelo menos, ou reduzir a chance disso. Então, enfim, acho que esses eram os principais pontos aí desse tópico. Obrigada, Arthur. Achei excelente. Tudo que você falou é muito correlacionado à precificação, né? Importantíssimo entender a questão do fluxo de caixa que você mencionou, porque a neutralidade do IBS e da CBS pressupõe que seja repassado todo o custo do IBS e da CBS, que na verdade não é um custo. Então, se você está no meio da cadeia, IBS e CBS não vai representar de fato um aumento de carga, mas sim uma questão de fluxo de caixa, porque você pagou o IBS e CBS talvez em um determinado momento e você só vai receber do seu cliente isso um pouco mais para frente. Então, entender que IBS e CBS é fluxo de caixa é essencial, até para não repetir algumas frases que são comuns. Nossa, vai aumentar muito a minha carga tributária? Não, se você pensar que é um fluxo de caixa, né? E se você estiver no meio da cadeia B2B. A ideia é tributar consumidor final. Então, essa cláusula que diz ali que o preço vai ser determinado líquido de tributos, que ele vai ser sempre acrescido, é essencial. Então, isso tudo é muito relevante e ter a possibilidade de ir renegociando especificamente no período de transição, os impactos dessa transição é essencial, porque como você vai conseguir manter um contrato equilibrado num período em que você tem alíquotas novas, expurgos de tributos antigos, tudo isso gera muita incerteza, né? A gente pode tentar fazer determinados cálculos, mas não necessariamente a gente vai ter de fato noção do que vai acontecer. Então, isso tudo, inclusive, conversa muito com o que eu vou falar agora, né? Não cumulatividade plena. Das características do IBS e da CBS que trazem uma virada de chave enorme é o crédito vinculado ao pagamento. Isso é completamente diferente do que a gente está acostumado. E se você não reflete isso nos seus contratos, provavelmente você vai sair no prejuízo, né? E aqui especificamente nós vamos falar dos contratos com fornecedores, porque sob a ótica do adquirente, tá? Se o seu fornecedor não extinguiu o crédito, né, que corresponde para ele ao débito daquele IBS e CBS que estão destacados na nota fiscal, você, adquirente, não vai poder tomar esse crédito. Você vai poder registrá-lo, mas você não vai apropriar para, de fato, abater do IBS e da CBS. Então, o seu contrato agora precisa prever mecanismos para garantir que o seu fornecedor vai de fato extinguir esses débitos dele. E se antes a gente tinha uma discussão muito vinculada à essencialidade do produto no PIS/COFINS, por exemplo, aquele ali é realmente um insumo, ou ele é aplicado fisicamente no meu processo produtivo, que é uma discussão que vem para o IPI, ICMS, para o PIS e para o COFINS, essa discussão ela tende a desaparecer e
no lugar dela, a gente vai ter uma discussão sobre: você recolheu de fato esse IBS-CBS? Por quê? Porque a não cumulatividade é plena. Eu vou poder tomar crédito de absolutamente tudo. Então, não faz sentido eu discutir essencialidade e se meu produto está sendo aplicado fisicamente no meu processo produtivo. O que interessa saber é se ele efetivamente foi pago pelo meu fornecedor. Então, essa conduta do fornecedor que vai pautar a minha possibilidade de tomar créditos. E isso precisa estar previsto nos contratos. Para a gente poder entender, então, como que essas cláusulas vão ser construídas, primeiro a gente precisa passar pelas modalidades de extinção do crédito tributário. Né? A Lei Complementar 214, ela trouxe novidades em relação a isso. Com ICMS, PIS e COFINS, a gente já está acostumado, né, no modelo não cumulativo, a esses duas primeiras formas de extinção que estão aí, a compensação e o pagamento da guia ali no final do mês da sua apuração, se você tem um saldo devedor. Então, IBS e CBS vão ser extintos, primeiro, via compensação com crédito. Então, à medida em que você for adquirindo produtos e você tem a possibilidade de apropriar desses créditos, eles vão compensando os seus débitos. E isso vai ser possível enxergar na apuração assistida. Né? A apuração agora não é mais no controle da empresa, do contribuinte. Quem vai fazer a apuração é a Receita e o Comitê Gestor. E eles vão te entregar essa apuração para você conferir. Então, os créditos eles vão sendo reconhecidos à medida em que há o recolhimento pelo seu fornecedor e eles vão sendo utilizados para compensar com seus débitos de IBS e CBS. E o pagamento, ao final do mês, se você tem um saldo devedor, você vai recolher. Então, essas são as duas primeiras formas de extinção de IBS e CBS e que já são velhas conhecidas das empresas que apuram ICMS, que apuram PIS/COFINS, enfim. Qual que é a terceira modalidade e que é, na minha opinião, o coração da reforma tributária? É o split payment. O split payment é o recolhimento na liquidação financeira da operação. Ele é a terceira modalidade de extinção do crédito tributário. Eu vou explicar um pouquinho mais como funciona ali para frente. O quarto é o recolhimento pelo adquirente, que alguns, há um tempo atrás, até apelidaram como split manual, que é a possibilidade do próprio adquirente recolher em nome do fornecedor aquele débito para que ele possa apropriar o crédito. E a quinta modalidade é o recolhimento pelo responsável tributário. Então, o exemplo mais fácil de entender aqui, no caso de BSBS, é o marketplace, que são responsáveis solidários com os fornecedores que utilizarem a plataforma para vender produtos ou serviços. Então, os marketplaces, eles são responsáveis tributários e se eles recolhem o tributo em nome do fornecedor, isso também é uma modalidade de extinção do crédito tributário. Mas o que é relevante aqui, nesse nosso webinar, são esses quatro primeiros: compensação, pagamento direto, split payment e recolhimento pelo adquirente. Pensando primeiro, importante entender aqui também como que vai funcionar a imputação dessas modalidades de extinção às operações que geraram débitos. Vamos pensar na apuração assistida, né? Uma coisa que é extremamente nova e relevante no nosso novo modelo de apuração é que cada documento fiscal que gerou um débito vai ser considerado isoladamente como uma operação. E eu vou conseguir enxergar na apuração assistida exatamente qual foi a modalidade de extinção que extinguiu aquele débito. Na compensação e no pagamento, esses débitos vão ser extintos na ordem cronológica do documento fiscal e o regulamento que vai definir o que é isso, o que é ordem cronológica. Mas dos projetos pilotos, o que a gente consegue perceber, especialmente em relação ao projeto piloto da CBS, é que cada crédito que vai sendo apropriado vai sendo atribuído primeiro ao débito mais antigo. Então, eu não tenho a habilitação, esses créditos que são habilitados, eles vão sendo imputados a cada um desses débitos na ordem cronológica. Tá? Então, eu não sei, no momento que eu habilito aquele crédito, eu não sei, ele não está referindo a nenhuma operação específica, ele vai ser imputado aos débitos que eu tenho em ordem cronológica na apuração assistida.
O split e o recolhimento pelo adquirente, eles são vinculados àquela determinada operação. Então, se eu tenho uma operação que aconteceu o split payment, ou que eu tenho recolhimento pelo adquirente, eu não vou buscar o débito mais antigo, eu vou extinguir exatamente o débito daquela operação. E isso é muito relevante entender, porque isso é o que vai garantir contratualmente a extinção do débito para habilitação do crédito. No caso do pagamento pelo responsável, ele vai ser sempre vinculado àquela operação específica, se for um recolhimento via split, se for um recolhimento via recolhimento adquirente, mas se não for possível identificar a operação específica, ele vai ser imputado na ordem cronológica. Então, vamos pensar primeiro na compensação e no pagamento. Quais são as cláusulas que eu preciso ter no meu contrato para garantir que, pensando na compensação e no pagamento, o meu fornecedor cumpra com as suas obrigações fiscais para que eu possa tomar o crédito? Primeiro, extinção tempestiva dos seus débitos. É importante prever no contrato que o fornecedor deve quitar os seus débitos dentro dos prazos legais e que ele vai comprovar essa extinção quando for solicitado. Ele vai precisar guardar e disponibilizar comprovantes quando eu exigir. Por que quando eu exigir? Não precisa ser uma coisa automática. Porque a apuração assistida, em tese, vai te demonstrar quando que houve uma habilitação do crédito, que significa que houve a extinção. Então, você consegue ver naquela nota fiscal daquela operação se já houve uma extinção por parte do seu fornecedor. Então, se a apuração assistida já te proveu essa informação, você não vai necessariamente pedir do comprovante. Mas pode ser que por uma questão de conciliação, de falha na apuração assistida, seja necessário. Então, o contrato precisa prever que o fornecedor disponibilize esse comprovante para você. Além disso, é importante que ele preveja uma cooperação recíproca. Então, em caso de fiscalização, auditorias, validações tributárias, como o meu crédito está vinculado ao pagamento do meu fornecedor, é importante que exista essa cláusula de cooperação recíproca para que ele me forneça esses comprovantes e cálculos que porventura não sejam necessários para eu poder mostrar na minha fiscalização que eu de fato tenho direito àquele crédito. Então, aqui agora, a qualidade do dado fiscal, ou seja, o que o fornecedor coloca dentro do documento fiscal, ele é importante porque o documento precisa ser idôneo e o meu crédito vai ser exatamente o que está ali dentro da nota fiscal, e eu preciso também que ele extinga. Então, pensando primeiro na compensação e no pagamento, essas são as cláusulas que vão trazer segurança para o adquirente de que ele vai poder ter direito ao crédito. E é claro, se por algum motivo o fornecedor não extinguiu, não exibiu os comprovantes quando ele for solicitado, seria um ilícito contratual, sujeito a penalidades que o próprio contrato vai estabelecer. Né? E importante também colocar nos contratos que, se o adquirente não conseguiu um crédito, o fornecedor ele só vai ser penalizado se for possível demonstrar que foi por um fato atribuído a ele. Né? Se foi um problema da Receita Federal, do Comitê Gestor ou do próprio adquirente, ele não poderia ser imputado. Então, o contrato deve, também pensando no lado do fornecedor, ter esse tipo de cláusula que assegure a ele a responsabilização apenas por aquilo que ele de fato causou. E agora, pensando na modalidade do split payment. Eu preciso que o meu contrato preveja também cláusulas para utilizar o split payment. Por quê? Porque o split payment, ele me garante o crédito. O split payment, pensando do lado do contribuinte, é um mecanismo tecnológico que vai garantir que o fornecedor sempre extinga o seu débito e habilite o meu crédito. Mas o split payment não vai acontecer já em 2027. Ele vai ser implementado gradualmente. E é por isso que meu contrato precisa estar preparado para garantir, quando possível, que ele seja implementado. Então, primeiro, vamos entender o que é o mecanismo do split payment. No momento em que o fornecedor origina um pagamento, ou, por exemplo, um boleto, ou o próprio adquirente inicia um pagamento, por exemplo, num Pix com chave,
esse originador do pagamento ele vai precisar transmitir os dados ao prestador do serviço de pagamento. Então, eu tenho que vincular as duas operações. A minha operação de pagamento precisa ter o valor do IBS, o valor da CBS e a chave da nota fiscal. E é o originador que é o obrigado a repassar essas informações para o prestador de serviço. O prestador de serviço de pagamento eletrônico, né, que é PSP, esse é o termo que o pessoal que está desenvolvendo o Split tem utilizado. O PSP ele vai consultar o IBS e a CBS da nota fiscal e ele vai segregar o tributo. E aí, ele só vai liberar para o fornecedor o valor líquido. Então, o fornecedor ele não recebe, se o split acontecer, o valor total do documento fiscal. Ele vai receber só o valor sem IBS e CBS. Essa é a ideia do split payment. É um mecanismo extremamente inovador. Ele depende de muitas trocas de dados entre o contribuinte, o PSP, o governo, por governo eu quero dizer Comitê Gestor e Receita Federal. Então, é um mecanismo que nós temos condições no Brasil de desenvolver, mas que requer muito tempo, né? Então, não é esperado que ele já comece em 2027, junto com a CBS. Provavelmente ele começa ali em meados de 2027 só para alguns meios de pagamento, os meios de pagamento que são mais fáceis de implementar o split payment. Por exemplo, um boleto, o Pix, pode ser o Pix dinâmico ou o Pix estático. Pix dinâmico é aquele que você coloca ali o QR Code e já sai exatamente o valor que você precisa pagar e ele está vinculado àquela determinada operação. Ou o Pix estático é o Pix de chave, né? O CPF, o e-mail ou o telefone, e que com essa chave você consegue fazer um Pix para a pessoa. Então, esses mecanismos são mecanismos mais fáceis de lidar com o split num primeiro momento. Então, cartão de crédito, essa modalidade que é muito mais complicada, que envolve outros operadores financeiros ali no meio, isso vai ficar para depois. Então, vai começar primeiro, então, com os meios de pagamentos mais fáceis de fazer essa implementação e de forma gradual. E, no primeiro momento, ele, inclusive, não vai ser obrigatório, ele vai ser facultativo. Então, é só se o originador passar a informação para o PSP que vai acontecer o split payment. E isso tudo é muito relevante para ser levado em consideração. Existem duas formas do split, né? É o split padrão e o split simplificado. O split padrão é aquele em que o originador vai transmitir os dados, e por originador pode ser tanto o adquirente quanto o fornecedor, ele vai transmitir e vai vincular as duas operações, a operação fiscal do meio de pagamento, e a partir desses dados ele vai consultar o sistema do Comitê Gestor e da Receita Federal para entender se naquela operação eu já tenho alguma forma de extinção atribuída a ela. Por exemplo, pode ser que aquele débito já tenha sido atribuído a ele algum crédito do fornecedor. E aí significa que ele não precisa recolher o valor inteiro de IBS e CBS que está naquele documento fiscal, e só a diferença. Então, o split super inteligente, que é um dos tipos do procedimento padrão, é esse em que há essa consulta ao sistema do Comitê Gestor e da Receita Federal, para que não seja retido do caixa do fornecedor mais do que efetivamente seria devido. Esse é o split super inteligente. Mas, na impossibilidade dessa consulta, o que vai acontecer é o split padrão inteligente, que é o que não consulta e vai reter e segregar o valor total do IBS e CBS que foi informado pelo originador e que está destacado na nota fiscal. Esse é o terceiro passo. Se por algum momento, por algum motivo, houve um recolhimento a maior, então, por exemplo, no caso do split inteligente, em que eu não fiz uma consulta, mas já existia um crédito atribuído àquele determinado débito, o fornecedor vai receber em até 3 dias úteis o excesso recolhido. Então, vejam como está atrelado àquela determinada operação. O procedimento do split padrão, ele extingue especificamente aquele
débito daquela operação. Então, se por acaso eu recolhi um pouco a mais, houve uma segregação de um valor um pouco maior, eu retorno isso para o fornecedor. Isso não vira crédito para ele usar contra outros débitos que ele tenha. Não, isso é devolvido, tá? Por quê? Porque o split ele vai extinguir apenas o débito daquele documento fiscal. E o simplificado? O simplificado vai acontecer se, por algum motivo, não for possível aplicar o procedimento padrão superinteligente ou inteligente. Esse procedimento simplificado vai considerar um percentual pré-fixado para aquela determinada operação, que a própria Receita Federal, o Comitê Gestor vão determinar, e ele vai extrair, o meio de pagamento vai tirar daquele valor o percentual pré-fixado. Mas olha que importante, esse percentual que é segregado pelo padrão simplificado, ele não vai gerar crédito para o adquirente. Porque esse valor, ele vai ser sem vinculação específica, ele vai ser retido como um crédito qualquer e vai entrar na fila de compensação com os débitos por ordem cronológica. Ou seja, se o originador não colocar lá no seu meio de pagamento os dados do IBS e da CBS, automaticamente vai ser puxado o procedimento simplificado. Isso significa que o adquirente não vai ter direito a crédito naquela determinada operação, mesmo que o procedimento do split seja aplicado. Então, o ideal é que a gente sempre tente puxar contratualmente o procedimento padrão para os pagamentos e do split para os pagamentos daquele determinado contrato. Então, as cláusulas elas devem sempre trazer a possibilidade do procedimento padrão como o procedimento que precisa ser feito naquela determinada operação. Então, como que as cláusulas do split vão precisar ser construídas? Primeiro, eu tenho que garantir esse procedimento padrão. São duas fases distintas. Primeiro, eu tenho que pensar na fase em que o split vai ser facultativo. Lembra que eu falei que em meados de 2027, como começar a implementação do split payment, ele não vai ser obrigatório para todo mundo? Ele vai ser facultativo no sentido de que se você não coloca os dados dentro vinculando a operação de pagamento, se você não fornece ali o dado do IBS e da CBS, o split simplesmente não vai acontecer. Então, no período em que for facultativo, eu não vou ter split se os dados não forem informados. Isso significa que o fornecedor, se ele for o originador, ele vai precisar contratualmente informar os dados, por força do contrato, informar os dados para o PSP, para que o procedimento padrão aconteça, ainda que seja facultativo. Numa segunda fase, o split ele vai ser obrigatório para todas as operações, tá? Mas, se o originador não incluir os dados de IBS e CBS, vai ser aplicado o split simplificado, que não garante o crédito do adquirente. Então, em qualquer situação, quando houver a possibilidade do split payment, é necessário que o fornecedor informe para o PSP o IBS e CBS e a chave do documento fiscal, ou disponibilize para o adquirente esses dados para que ele inclua na sua operação de pagamento, caso ele seja o originador. Então, essa vinculação tem que acontecer por qualquer um dos dois, o que originar o pagamento, mas é o fornecedor que detém essas informações. Então, ou ele manda direto para o PSP, ou ele manda para o adquirente para que ele possa fazer essa vinculação. Caso ele não faça isso, ele vai cometer um ilícito contratual e aí o contrato deve prever penalidades para que o fornecedor arque com esse prejuízo da não possibilidade do crédito, enfim. Isso precisa ser construído dentro do contrato. Então, split, o recado final dele é: eu preciso sempre garantir o procedimento padrão. Ele existe, já está implementado. Split payment já existe para aquele determinado meio de pagamento que eu estou utilizando no meu contrato. Eu quero sempre o procedimento padrão. E se eu não conseguir ter o split payment naquele determinado meio de pagamento?
A salvaguarda do split payment é o recolhimento pelo adquirente. Então, a Lei Complementar 214 trouxe esse quarto modo de extinção, que também não existe atualmente, que é o recolhimento pelo adquirente RAD, que é quando o próprio adquirente ele recolhe aquele débito em nome do fornecedor para que habilite o pagamento para ele. Então, e no momento em que isso é feito, ele vai ter direito ao crédito. É importante notar que se eu tenho contratualmente a possibilidade de fazer o recolhimento pelo adquirente, isso não afasta a responsabilidade do fornecedor por aquele débito, né? Porque o CTN já traz essa previsão há muito tempo. Os contratos privados, eles não afastam a responsabilidade do sujeito passivo. Então, o fornecedor, ele sempre vai ser cobrado pela Receita Federal, pelo comitê gestor do débito do IBS-CBS. Né? Então, ainda que exista a possibilidade contratual do adquirente recolher, não é ele que vai ser o responsabilizado pela ausência do recolhimento, continua sendo o fornecedor. E como que o contrato precisa dispor para que o recolhimento do adquirente seja uma salvaguarda? Primeiro, eu preciso habilitar essa prerrogativa. Está na lei? Está na lei, mas é importante que o contrato traga essas possibilidades, essa possibilidade como salvaguarda, né, para garantir que exista esse mecanismo como uma forma possível de habilitação do crédito. Então, eu posso colocar lá no meu contrato que, olha, na impossibilidade do split, eu posso usar o recolhimento pelo adquirente. O que é muito importante no recolhimento adquirente? Eu preciso ter um mecanismo de ressarcimento, porque eu estou recolhendo em nome do fornecedor, né? Então, o ideal seria sempre que o adquirente ele retenha do próprio pagamento os tributos que ele vai recolher em nome do fornecedor. O ideal seria que ele mesmo fizesse a retenção e já pagasse para o fornecedor só o valor líquido sem os tributos. Se isso não for possível, talvez porque já aconteceu o pagamento e eu quero habilitar o meu crédito, o fornecedor precisa, de alguma forma, compensar o adquirente, seja com compensação de pagamentos futuros ou um reembolso em prazo determinado, enfim. O contrato vai precisar prever essa forma de ressarcimento do adquirente pelo pagamento em nome do fornecedor. E o fornecedor pode exigir do adquirente, já que ele é o responsável, o sujeito passivo da obrigação tributária, o documento, o comprovante do recolhimento do tributo, já que para ele é importante que os débitos sejam... ele tem a comprovação de que o débito foi efetivamente recolhido. Então, essas são as cláusulas essenciais em relação ao recolhimento pelo adquirente. Veja, nós estamos falando aqui só de crédito vinculado ao pagamento. Eu já citei pelo menos 3 cláusulas importantes e que nunca teriam sido pensadas no modelo atual e que são extremamente importantes para que as empresas tenham acesso aos seus créditos de forma menos litigiosa, né? Então, é muito importante notar como a reforma tributária traz muitas alterações na dinâmica contratual dos contribuintes. Nosso último tópico em relação às cláusulas. IBS e CBS sobre multas, juros e encargos cobrados pelo fornecedor. Bom, não sei se todos notaram, mas lá na Lei Complementar 214 tem uma inclusão específica dentro do artigo que trata da base de cálculo, que diz que multas, juros, acréscimos e encargos cobrados pelo fornecedor vão ser incluídos no valor da operação e sobre eles incidirá IBS e CBS. Aqui eu estou falando dos juros moratórios, multas moratórias, atraso de pagamento, né? Eu não estou falando aqui de multas contratuais que existem para penalizar um determinado ilícito contratual ou uma multa compensatória que não esteja atrelada à operação em si. E sim, essas multas, juros, encargos cobrados pelo fornecedor que estão vinculados à operação, tá? Primeiro é importante trazer um pouco, embora não seja o objetivo desse webinar hoje, é falar que talvez essa incidência sobre multas e juros seja inconstitucional. Por quê? Porque
no momento em que você pensa que as operações onerosas com bens e serviços são o fato gerador, a hipótese de incidência do IBS e da CBS, a multa vinculada a essa operação, na verdade, não está vinculada à operação de consumo em si, mas a um ilícito contratual, paguei fora do prazo. Né? Então, ela não está remunerando a operação em si, mas ela está sancionando só o descumprimento do meu dever contratual. Então, ela não está, de fato, incluída na operação. Ela não reflete, em termos de valor, o aspecto material da hipótese de incidência do IBS e da CBS. Então, eu entendo que isso poderia ser questionado judicialmente. É importante que a gente acompanhe essas discussões, mas esse ponto ele é importante ser levantado porque é uma boa tese para ser discutida assim que a reforma entrar em vigor. Então, vamos manter aqui esse tema como um possível tema de contencioso. Mas essa situação não precisa estar necessariamente vinculada às cláusulas contratuais que eu vou mencionar. O que acontece com a multa e o encargo? No momento em que o pagamento se atrasou e o adquirente foi obrigado a pagar uma multa, pagar juros sobre esse valor principal, o fornecedor ele é obrigado a emitir uma nota de débito para poder incidir sobre essas multas e juros, né, informar a Receita Federal e o Comitê Gestor que houve esse evento de pagamento de multa e destacar o IBS e CBS sobre esse valor e pagar esse IBS e CBS sobre esse valor. Mas veja bem, o contrato, se ele prevê somente a incidência, o pagamento de uma multa, sem prever nada sobre o IBS e CBS, vai acabar gerando para o fornecedor um prejuízo, um custo tributário que não deveria ser arcado por ele. Por quê? Porque o fornecedor, o adquirente, ele vai poder tomar crédito desse IBS e dessa CBS. Mas se o fornecedor não repassa para o adquirente esse valor desse IBS e da CBS, ele está dando de graça para o adquirente um crédito de IBS e CBS. Então, é muito importante constar do contrato que as multas, juros e encargos serão acrescidos do IBS e CBS no momento de cobrança. Tá? Que elas são determinadas de forma líquida, assim como a gente colocou para os preços, e que no momento da cobrança serão acrescidos IBS e CBS, de forma que eu repasse para o meu adquirente esses créditos e ele efetivamente pague por eles no momento em que eu recolher, eu, fornecedor, recolher. Então, esse é um ponto importante. Eu não tenho visto muita discussão sobre isso, vi muita discussão sobre a constitucionalidade, mas poucas informações sobre como os contratos precisam se adaptar a essa situação, caso não exista uma mudança da legislação ou não tenha uma decisão judicial que trate especificamente dessa não cobrança de IBS e CBS sobre multas e encargos. E aí a gente chega no nosso roteiro de ação. Já são 11h07, então a gente passou um pouquinho do tempo. Peço perdão para vocês, a gente acaba se empolgando, falando mais do que seria necessário. Mas o que importa aqui é traçar para os contribuintes, pensando nessas cláusulas essenciais, um plano de ação que garanta a eles a possibilidade de revisitar esses contratos, entender quais cláusulas eles precisam ser alteradas e pensando também nos novos contratos, o que precisa ser feito. Então, primeiro, uma auditoria da carteira contratual. Vamos olhar para todos os contratos que eu tenho com clientes e fornecedores, entender quais são aqueles críticos que eu tenho um nível de risco alto, que são essenciais para a minha operação, e priorizá-los no momento de fazer essa revisão contratual. Deixo para um segundo momento os contratos com risco moderado e baixo. Fiz essa seleção. Eu preciso, nesse momento, fazer um registro da definição da carga tributária atual, porque isso vai servir de base de comparação para simulação da nova carga tributária. Então, eu preciso ter o que hoje incide de tributos no meu produto, no meu serviço, como isso impacta o meu preço, e comparar com os novos tributos IBS e CBS, incluindo o período de transição. Com essa comparação, eu vou ter substrato para poder fazer as negociações que são necessárias.
Então, uma segunda etapa é olhar para esses contratos, olhar para a simulação e negociar os termos aditivos preventivos ainda em 2026, não deixa para 2027. Né? Em 2027, o preço o impacto dessas negociações vão ser mais difíceis de lidar. Né? A gente vai ter ali as novas contribuições sendo cobradas, CBS sendo cobrado, IBS um pouquinho, então é importante que isso seja negociado antes para evitar esses conflitos em 2027 e que ninguém perca margem, né? Lembrando aqui principalmente das cláusulas que o Arthur falou que são importantes ter. Nos meus novos contratos, eu incluir essas cláusulas essenciais, essas cláusulas padrão. Então, nos meus novos contratos, obrigatoriamente, que tenham, inclusive, vigência, né, a partir em 2027, incluir o preço líquido, reequilíbrio econômico, split payment, recolhimento pelo adquirente, guarda de documentos e cooperação fiscal. É importante que eu tenha uma governança desses contratos, no sentido de que não apenas o fiscal ou o jurídico seja responsável pelo monitoramento, mas outras áreas, comercial, financeiro, TI, estejam envolvidas nessas discussões para que eu garanta que todo mundo esteja ciente e que todo mundo esteja compartilhando do mesmo conhecimento e monitorar a alteração da legislação. A gente tem ainda poucos documentos legislativos. A gente tem a Emenda Constitucional 132, a Lei Complementar 214, a Lei Complementar 227. Espera-se que amanhã seja publicado o regulamento, mas o regulamento que vai ser publicado amanhã é só da parte conjunta, ele não vai trazer tudo, ele pode ser alterado. Então, além disso, tem as notas técnicas dos documentos fiscais, muita novidade, então é muito importante que isso seja monitorado dia a dia, né? Todo mundo tem ali sua fonte de informação confiável para poder lidar com essas transformações e sejam capazes de agir rápido de acordo com essas alterações, né? Porque, inclusive, essas cláusulas que a gente está sugerindo hoje podem sofrer alterações na medida em que nova legislação venha, né? O split payment, por exemplo, foi mudado substancialmente pela Lei Complementar 227. Então, cláusulas que a gente sugeriu para os nossos clientes antes da Lei Complementar 227 já tiveram que ser revistas. Então, isso pode acontecer à medida em que novas legislações vêm. E resumindo, né, quais são as cláusulas essenciais? Cálculo por fora, para evitar a divergência com o valor a pagar. Gatilho de revisão por variação de alíquota, para evitar desequilíbrio financeiro entre as partes. Cláusula de hardship, para poder evitar o desequilíbrio financeiro entre as partes, mas especificamente num contexto de mudança tributária, né? Fim dos benefícios fiscais, a mudança das alíquotas ao longo do período de transição, expurgo dos tributos, dos tributos antigos. Extinção tempestiva de débitos para obrigar o fornecedor a quitar IBS e CBS, para que o adquirente não perca o direito ao crédito. Guarda de documentos e cooperação, para garantir que o fornecedor vai colaborar com o adquirente em caso de fiscalização, ou caso ele precise entender por que ele não teve o crédito habilitado. As cláusulas sobre o split padrão, para afastar o procedimento simplificado ou afastar a facultatividade do split, quando ele for facultativo, também para evitar a perda do crédito do adquirente. A salvaguarda do recolhimento pelo adquirente e o repasse de IBS e CBS sobre multas. Então, essas foram algumas das cláusulas essenciais. Não são todas, é o que a gente entendeu que é primordial na maioria dos contratos, de forma genérica, e que todos os contribuintes precisam pensar, né, contribuintes que tenham operações B2B, precisam pensar sobre elas para adequar os seus próprios contratos. E a mensagem final é: a gente sabe que IBS e CBS precisam ser tributos neutros. A neutralidade ela é a essência do IBS e da CBS. E a neutralidade ela é atingida pela não cumulatividade plena, é uma das formas de atingir a não cumulatividade plena. E neutralidade é o quê? É não afetar as decisões do meu negócio e de consumo em função de tributação. Mas para que eu consiga, de fato, alcançar essa neutralidade, os meus contratos precisam estar ajustados. Caso contrário, eu vou ter situações que vão apertar a minha margem,
vão ter situações em que eu não vou ter direito ao meu crédito, eu vou atrapalhar a não cumulatividade plena. Então, o contrato das partes no ambiente B2B, ele precisa garantir que todo mundo usufrua da neutralidade de forma completa. E o recado para o jurídico negocie os aditivos e cláusulas agora, né? É importante que isso seja feito antes de 2027, que já começa o período, a incidência da CBS. Para o fiscal, o crédito do adquirente ele depende da conduta do fornecedor. Então, o fiscal agora vai ser responsável por fazer conciliação também com o que foi pago pelo fornecedor. Né? Ele precisa entender ali na apuração assistida, que vai acontecer de forma real time, né? Você consegue acessar a sua apuração assistida e entender tudo que você tem de débitos e de créditos. E você vai precisar ficar atento a como seu fornecedor se comporta. E para o CFO e para o controller, avalie os impactos dos novos tributos nas suas demonstrações contábeis ainda em 2026, porque é isso que vai te dar substrato para o jurídico atuar, para o fiscal atuar. Esse é o ponto de partida essencial para que você entenda o comportamento da reforma nos seus números, né? E aqui, destaque para o fluxo de caixa, tá? Quem está no B2B vai ter afetado o seu fluxo de caixa. É isso que é importante notar. Não tem aumento de carga tributária efetiva se você negociou bem os seus contratos e você repassa IBS e CBS adiante. E é isso, pessoal.